paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém? Quarto de guerra. Glória a Deus. Quero louvar a Deus uma vez mais pela oportunidade que o Senhor me dá para estar aqui com vocês, para engrandecer o seu santo nome e louvá-lo. Louvar a Deus está acima de qualquer resultado. Louvar a Deus não é pelos resultados que podemos viver, mas sim pelo um propósito que colocamos no nosso coração pelo Espírito de Deus. Independente das circunstâncias, independente dos resultados, nós viemos aqui para louvar ao Senhor. Eu não sei se tem duas pessoas aqui nessa igreja que vêm louvar o Senhor. Se tiver duas, eu sou a primeira. Deixa eu ver a outra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20. Quarto de guerra. E toda vez que eu sou convidado e sobre esse convite é um desafio de falar sobre um tema, eu fico refletindo, igual aquela ovelha que fica remoendo um alimento. Eu fico refletindo sobre o tema, para que de fato eu saia daqui também tão ministrado quanto vocês, porque o ouvido mais próximo na minha boca é o meu. E eu tenho certeza que antes de pregar para vocês, eu estou pregando a mim primeiro. E eu fiquei pensativo quando o pastor Mauro me fez o convite, me passou a temática. E normalmente quando alguém me passa a temática, pastor Tia, eu peço para me dar o texto. E aí eu fico mais em paz. Mas quando se tem uma temática e não se tem um texto, aí eu fico remoendo a situação para entender o que Deus quer falar com a igreja. Porque pensa comigo. Fala comigo assim, quarto de guerra. Vê se uma palavra tem a ver com a outra. Quando a gente constrói na nossa percepção, a despeito de um espaço geográfico chamado casa, vamos estar na cozinha e a cozinha remete a alimento. Vamos estar na varanda, a varanda remete a conversa, a organização. A sala remete a distração, entretenimento, conversa. E o quarto? Remete o quê? Fala comigo. Hã? E esse tema é tão pertinente a uma vida real, que de fato quartos têm virado um lugar de guerra e não de aleluia. Eu fico pensativo, senhores. Quarto de guerra, um lugar onde deveria ser um lugar de... Para onde você tem levado suas guerras? A quem você tem confiado as suas guerras? Lê comigo, verso 1. Sucedeu que depois diz: os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar,
e da Síria já estão em Hazazon Tamar, que é em Gade, perdão. Então Josafá temeu. Repita comigo, Josafá temeu. Em umas Bíblias vai estar assim: Josafá teve medo. Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro também de todos as cidades de Judá vieram para buscar pula para o 14, por gentileza. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15: e disse: dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achará no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado, e vede a salvação ou o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, se lançaram perante ao Senhor, adorando-o, se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Eu já poderia terminar minha participação. Eu quero te dizer, você que entrou aqui em guerra, eles adoraram ao Senhor, se lançaram ao Senhor, adorando o Senhor. Qual é o segredo para esta noite? Não é só remeter o seu quarto a um lugar de guerra, mas é sair dele no outro dia, entendendo que o Senhor pertence à guerra e a Ele pertence a vitória. Aleluia! Tem uma mão levantada para adorar Ele. E levaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coralitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram
ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estará seguros. Crede nos seus profetas e oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus. Vou falar de novo isso aqui. Josafá pôs-se em pé e disse: ó Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor e vocês estarão seguros. Aonde Josafá disse isso? No meio do deserto. E ele vai dizer: crede também nos vossos profetas e prosperareis. Se você tem palma e glória para Deus, aplaude, dá glória, dá aleluia para Ele. Há uma doce presença aqui em nosso meio, senhores. Quarto de guerra. Quarto de guerra não é uma geografia. Afinal, tem coisas melhores a fazer num quarto do que guerrear. Quarto de guerra é uma essência que temos que carregar. Aonde foi o quarto de guerra de Paulo e Silas? Em uma prisão. Aonde foi o quarto de guerra da Sunamita? No monte onde estava o profeta Eliseu dizendo: olha, eu não te pedi nada, o filho que tu profetizou nasceu, mas agora morreu. Aonde foi o quarto de guerra de Naamã? Em frente ao Jordão. Josafá era um rei bem sucedido, um rei que temia Deus, um rei rico, que governava com destreza, com maestria. Josafá era um rei que inspirava as outras nações, mas teve um dia que os seus mensageiros trouxeram consigo uma mensagem que não inspirava Josafá alegria, nem nenhum tipo de emoções ou reações boas. Josafá ficou sabendo que alguns povos se ajuntaram entre si para cercar o seu povo e seu reinado, para acabar com ele e seu reinado. A mensagem que trouxeram para Josafá trazia consigo uma mensagem de impossibilidade. Josafá, vem contra ti uma grande. Não é apenas uma multidão, mas é uma grande multidão. A mensagem que os mensageiros trouxeram não foi uma mensagem dizendo para Josafá: se prepara. A mensagem que trouxeram para Josafá era essa: já era, acabou. No mesmo ato, o sentimento que governa no coração de Josafá não é de orar, não é de louvar, não é de agradecer. O primeiro sentimento que permeia as suas emoções é o medo. E deixa eu dizer um negócio: quantas pessoas fazendo um lugar de descanso um lugar de guerra? Porque o único lugar que ela pode se despir é o quarto. E
nós tentamos ocultar o medo com um disfarce mal feito. Como a sunamita disse ao moço do profeta, uma vez quando Eliseu diz a Geazi: a sunamita virá até nós, mas vai ao encontro dela e pergunta para ela: como vai seu marido? Como vai seu filho? Como vai sua casa? Geazi vai ao encontro de sunamita. E quando Geazi encontra-se com ela, Geazi pergunta: como vai seu marido? Como vai seu filho? E como vai sua casa? E ela diz: vai tudo bem. Vivemos isso na nossa atualidade, em que o cenário que deixamos em casa é de morte, mas estamos pronunciando que está tudo bem, porque na realidade nós não queremos se despir nesse tempo. E sinceramente tem momento na nossa vida que a gente tem que se despir. Naamã estava diante do Jordão e disse assim: olha, não é Abana e Farpar rio melhores? Aí o servo de Naamã, por isso que é bom andar com servo, por isso que é bom andar com servo, porque servo, a servidão na vida de Naamã fez toda a diferença. Ele era um cara leproso, ele era um oficial, Deus usava ele, mas Deus não curava ele, Deus não habitava nele. Como pode Deus ser através de mim, mas não sem mim? Eu dei um simpósio, um seminário sobre essa temática. Deus em mim e através de mim. Naamã era um homem que Deus dava livramento através dele, mas ainda assim chegava em casa, quando se despia, não tocava na sua esposa, porque ele era leproso. Da casa para a rua, ele era um Naamã, um chefe, um general, o cara que todo mundo inspirava exemplo, mas da porta para dentro só era o leproso. Tinha tantas vitórias da porta para a rua, mas da porta para dentro era o leproso. Até que dentro da casa dele tinha uma serva que disse para a esposa: ora, se o meu senhor soubesse que na minha terra lá tem um profeta, e se ele for lá, o profeta ia liberar uma palavra sobre a vida dele, e ele não mais seria leproso. Só que o texto diz que essa menina não era só serva, ela era escrava, uma refugiada. Naamã da ouvida, é uma refugiada. Naamã pega um servo e vai até Eliseu. Só que ele foi ao rei de Eliseu, ele pediu carta ao seu rei da Síria para fazer como é que fala? Tratado não. Um país com outro, eu esqueci o nome. Estou estudado sobre isso. Não, eu vou lembrar. Não tem uns consulados aqui de outros países? Quando tem algum problema de um país com outro, eles têm eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O Naamã pega uma carta do seu rei e vai até Israel. Ele achou que a cura ia vir através da carta do rei dele. E ele leva a carta para o rei de Israel. Chegando no rei de Israel, ele diz assim: ó, o meu rei mandou essa carta para tu me abençoar, me curar. Aí o rei de Israel rasga as vestes, dizendo assim: não é possível, você quer uma guerra. Eu sou rei, mas não curo. Essa terra tem rei, essa terra tem presidente, tem governabilidade, mas não cura aquilo que é doença incurável. Mas tem um rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele está aqui hoje, aleluia, nesse quarto de guerra, olhando para mim e para você, dizendo: eu curo, eu salvo, eu liberto, eu restauro, aleluia, eu batizo, eu renovo. Tem alguém nesta noite que crê nessa palavra? Por favor, lança a tua mão lá em cima e faz aquele barulho de crente. Quando o rei rasga as vestes,
ficar sabendo. Eliseu toma para si a questão, e Naamã chega lá com um presente para Eliseu, Eliseu nem recebe. Eliseu manda Geazi receber Naamã, porque Naamã achou que a carta ia favorecê-lo, a influência, e não é sobre a influência aqueles homens que nos favorecem. Aí Naamã vai para o segundo plano: eu vou presentear quem pode trazer a cura para a minha vida. Eliseu nem recebe o seu presente. Deus está nos ensinando, não é com presente que a gente ludibria um milagre para chegar a nós. Eliseu fala assim: manda ele para o Rio Jordão, manda ele lá dar 7 mergulhos. Quando Naamã bate de frente com o Rio Jordão, ele fala assim: não é Abana e Farpar rio melhores que esse? Por que eu tenho que mergulhar? Na hora, o servo dele diz assim, na hora: meu senhor, se fosse uma tarefa mais difícil, o senhor não faria? Olha quantos quilômetros o senhor andou para chegar aqui. E agora esse rio, o seu orgulho vai te impedir de ser curado ou receber aquilo que o senhor caminhou tanto para receber? Por um minuto, Naamã esquece de quem ele era para julgar o rio que era barrento. Por um minuto, Naamã esqueceu que era leproso para julgar um rio barrento. Mas no Jordão tem milagre. Até Jesus passou no Jordão. A história do povo que saiu do cativeiro de lá do Egito foi uma antes do Jordão e foi outra depois do Jordão. Nunca julgue o Jordão sem antes julgar a sua condição. Há um Jordão de Deus aqui para te abençoar. Então nesta noite, por favor, nós temos que nos despir para entender que é melhor mergulhar e sair restaurado do que jogar o Jordão barrento e ficar ainda leproso. Naamã é curado. E a gente muitas das vezes não entende o quarto de guerra que o Senhor vai nos permitir entrar. E eu quero te dizer que isso não se trata de uma geografia, se trata de um momento. Mas o primeiro sentimento que vai permear o coração desse rei é o medo. Diga para alguém que está do seu lado, para a gente interagir: sentir medo é normal. Não, fala com maestria com essa pessoa. Assim, ó, acaricia o ombro dela, fala assim: calma. Sentir medo é normal. E sinceramente, a igreja triunfalista prega que medo não é para crente, que com Cristo é vencer. Nem sempre tu vai vencer. Fala pro teu irmão: nem sempre tu vai vencer. Nem sempre o final vai ser feliz. Que isso, pastor? Está desestimulando nós? Não. Porque quem caminha para resultado quer sempre a vitória. Mas quem caminha a um propósito entende que a vitória é consequência de atos, de atitudes. Que nem sempre para me chegar lá no final sendo mais que vencedor, porque a vitória é para qualquer um. Qualquer um que se esforça muito tem a vitória. Mas para quem tem um coração renovado e a mente de Cristo, sabe que Deus tem além
Foi falado aqui na oferta, na hora que estavam orando aqui pelo casal, o pastor falou que em Cristo somos mais do que, e o pastor relatou que o Senhor faz mais do que a gente pensa ou sonha. Você acredita nisso? Então a vitória é circunstancial. Quem caminha com um propósito, entenda que o Senhor te levará a um nível bem maior. Oh glória! Não, vou falar de novo. O Senhor te levará a um nível bem maior, um nível surpreendente, aquilo que você não estava esperando. Você esperava na sua limitação algo bom, mas o Senhor te levará a algo maior. E deixa eu te dizer, a vitória é circunstancial, mas em Cristo somos mais do que isso. Sentir medo é normal, gente. Isso não significa que a história acabou. Afinal, o histórico do inimigo é de se considerar. Quando Josafá recebe a mensagem, ele não manda o seu exército se preparar. Quem está aqui, diga amém. Quando nós recebemos uma mensagem ou algo acontece, nós preparamos o contra-ataque. No ano de 2021, o mundo ficou lutando contra um vírus letal dentro do corpo humano, que água e sabão matava. Então a OMS recomendava a todos os cidadãos do mundo: use máscara, lave as mãos com álcool gel, lave as mãos com sabão, porque o vírus dá para se morrer com álcool gel, com água e sabão. Então o mundo inteiro foi combater o vírus com o que, gente? Álcool gel, água, sabão. Nós somos seres humanos da reação. Por isso que muitas das vezes nós somos anulados, porque nós queremos que Deus haja em nosso favor, porque aprendemos na vida a reagir. A nível de governabilidade, um bom gestor não é aquele que reage, mas é aquele que governa. E tudo que o medo gera em nós é a imparcialidade da governabilidade, mas gerencia em nós o ato de reagir. E a vida toda você reagiu. A vida toda você reagiu, por isso tu está na guerra. A vida toda você reagiu, por isso que você não saiu dessa guerra. E sinceramente, tem hora que guerra cansa. Tem hora que você está tão cansado que você não sabe nem a arma que tu está usando. Você só diz assim: estou na guerra. Estou na guerra. Estou na guerra. Aí Paulo está numa prisão em Roma. Ele está olhando a indumentária de um soldado romano. Ele escreve para os irmãos em Éfeso. Ele diz assim: irmãos, fortaleça no poder de Deus e na força do seu poder. E depois, feito isso, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Havendo feito tudo isso, cinge o lombo, coloca a couraça, coloca o capacete, coloca o escudo, a sandália, e depois tu pega a espada. Paulo está advertindo a igreja: se revestir de uma armadura de defesa e só uma de ataque. Aprendemos mais a reagir do que a gerenciar.
aprendemos mais a contra-atacar do que gerenciar. Quando Josafá recebe, pastora Érica, a notícia que estão vindo contra ele, que está vindo uma guerra, porque tem dia que tu não quer guerra com ninguém, gente. É aquela fotografia viajando naquele carro bacana e você bota assim uma frase: eu não quero guerra. Mas de repente não depende de você, porque a guerra está vindo contra você. Você tem um imã para a guerra. Não é porque você é ruim, não é pelo histórico familiar, não é sobre isso. É porque Deus é na sua vida. Você nunca vai ver ninguém invejando alguém que está vivendo uma vida ruim, em treva. Você vai ver o inimigo da nossa alma cobiçar uma vida bacana, uma família linda. Então a sua história com Deus atrai guerras para a sua vida. O reinado de Josafá era um reinado próspero. Então imagina alguns povos se reunindo, fazendo uma reunião e dizendo: vamos invadir Judá, Jerusalém, vamos acabar com o rei Josafá e com tudo que eles têm, o seu despojo, a sua riqueza, o seu reinado, a sua fortaleza. Eles se reuniram, povos que eram inimigos entre eles, se aliaram para dar contra Josafá. E qual o caminho que eles fizeram? Imagina que Josafá está ali. Para mim até Josafá basta eu pular aqui e cheguei. Eles não. Eles fizeram isso aqui. Eles foram pelo caminho mais difícil, mais longo. Eles estavam em marcha. Só para ir ali em Josafá eles fizeram isso aqui. Só para ir em Josafá. Deixa eu passar aqui. Só para ir ali em Josafá eles fizeram isso aqui. Tudo bom? Maravilha. Só para ir aqui em Josafá. Só para ir aqui. Pastor, eles deram um voltão, não. Eles estavam com uma estratégia militar, cercando Josafá. Enquanto isso, só a notícia. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Pastor, só a notícia trouxe espanto não só para o rei, para todo o reinado, para todo Jerusalém, para os sacerdotes, para os levitas, para os súditos, para todo mundo. Só uma? Então eles se possuíram de medo, não temor, medo. E o que o medo fez? Anularam. O medo anulou, o medo sentenciou. Eles não precisavam nem sacar a espada para vencer eles, porque só a palavra foi o suficiente. Uma guerra fria. Quantas pessoas não estão aqui subjugadas a uma guerra fria? Só uma palavra, só um cenário, só uma impressão. Josafá, enquanto todo mundo está com medo, Josafá, todo mundo está com medo, o inimigo está cercando, está fazendo cerco. Josafá, ele chama o sacerdote, ele bota uma nova veste e ele vai orar. A Bíblia não diz a oração, só o início dela. Mas eu imagino que Josafá diz assim:
Senhor, Deus dos meus pais, o que farei nessa grande peleja? Porque nós somos acostumados a orar até Deus ouvir. Mas eu tenho aprendido com a minha esposa, que prega muito, muito mais que eu. E ela tem dito assim, ministrado na minha alma: nós perdemos enquanto nos dispusemos a orar até Deus ouvir. E eu falei, mas não é o certo. Ela diz, não, nós precisamos orar até o céu responder, até o céu atender, até o céu responder, até o céu, aleluia, atender. Deus ouviu, e aí? Tá bom, não, ora mais um pouco, até Ele atender. Josafá começou a orar. Está no texto aí, meu irmão. Josafá orou. Aí na parte que ele orou. E disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos da terra, das nações? Na tua mão a força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá está diante de Deus, com uma guerra vindo até ele. O mais impressionante, meu pastor, é que Josafá não chamou o general e disse: arma a tropa, se arma até o dente. Josafá não fez nada. Ele foi para o quarto dele, para a guerra dele, e disse: Deus, não há Deus como tu. Se meu pastor Mauro, eu pego meu exército e coloco em todas as fronteiras, se eu vou com estratégia militar e de guerra. Josafá, não, essa guerra aí não dá para mim não. Não é vergonhoso não, eu entender que o que está vindo contra mim é maior do que eu. Vergonhoso é eu me possuir de triunfo, entendendo que só porque é Deus comigo eu vou passar com tudo em cima do meu inimigo. Teve guerra que Davi falou: Deus, eu vou. Deus falou: se tu for, o teu inimigo te pega. Dá um passo para trás, recua, porque nem sempre recuar, aleluia, eu sinto Deus e uma graça nesse lugar. Eu sinto Deus e uma graça nesse altar, a te dizer que tem momento na nossa vida que recuar é a maior sabedoria, no momento em que Deus nos propõe esse tempo. Fala para quem está do seu lado: recuar não é covardia, é só uma estratégia. Aleluia. Hoje eu recuo 2 passos para o Senhor me impulsionar a 1000 passos da frente. Aleluia, aleluia. Deus está falando nesse lugar que é melhor dar 2 passos para trás. Nós só somos uma flecha, e Ele é o arqueiro. E o arco não é a terra, o arco é um propósito. Para a flecha, eu estou vendo uma flecha lá atrás. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Deus está aqui, irmãos, e Ele fala na minha boca: recuar não é covardia. Deixa quem quiser falar, apontar. Deus está impulsionando esse ministério a lugares que o homem nunca imaginou. Teu propósito não é com os homens.
Seu propósito é com Deus. Para uma flecha ter direcionamento, ela precisa ser recuada. Para uma flecha ter velocidade, ela precisa ser recuada. Para uma flecha ter legitimidade, ela precisa ser recuada. Para uma flecha ser a certeira e ter precisão, eu entendi, Deus. Oh, aleluia. Labrachanda rabataragas. Que ele mandou-me. Sai da defensiva, irmão. Isso não é governabilidade. Você aprendeu a ficar na defensiva. Isso não te torna um bom gestor. Você só está reagindo. Não pertence aos homens a reação, mas sim a ação. Quem reage é o mundo espiritual. Nós queremos ficar só na reação. Deus age em meu favor. Deus não vai agir, querido. Deus vai reagir. Gideão, todo mundo está se escondendo nas covas, nas cavernas. Gideão pega um pouco do trigo e vai malhar no lugar apertadinho. Ele diz: eu estou fazendo esse sacrifício para que esse trigo não pereça e minha casa não pereça junto com o alimento, por conta dos medianitas. Gideão está gerenciando num tempo de crise, ele não está reagindo. E o anjo do Senhor do carvalho diz assim: homem valoroso. Gideão fala: onde está o meu valor? Minha casa está fugindo, meus pais estão fugindo, os líderes dos meus pais estão fugindo, os profetas fugiram, os sacerdotes fugiram, o rei fugiu. Só eu estou aqui no lagar. E o Senhor fala: você é valoroso. Deus é contigo. Ele turba, porque ele entende que Deus é com ele por conta dos resultados. Ele diz: do que é feito das maravilhas que os meus pais me contaram, quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus alimentou o povo com maná no deserto, aleluia, a roupa não rasgava. Foram 40 anos com a mesma roupa, aleluia. Foram dias e noites que de dia tinha uma nuvem acompanhando o povo, de noite tinha coluna, de dia por conta do sol de 40, 50 graus, de noite por conta do frio abaixo do zero. Deus estava cuidando do povo. E agora, do que é feito das maravilhas? Isso é comigo? Você não pensa assim? Por isso que no seu quarto só tem guerra? Eu também entrei aqui hoje conflitado com algumas coisas. Tem momento na nossa vida que a gente dobra o jeito e fala assim: Deus, eu não consigo nem falar. Como é que o Senhor é comigo? Lembra os amigos de Jó? Esse cara está em pecado. Conta de resultado. Lembra o que Satanás disse para Jesus? No momento de maior vulnerabilidade de Jesus: se tu é filho de Deus mesmo, dá um sinal. Tu não és quem tu prega ser, diz ser. Dá um sinal. E tudo que eu e você faremos é o quê? Mostrar um sinal. Porque somos um povo da reação. Tomou, levou. O Senhor não quer que nós reagimos a nada. O Senhor quer que nós gerenciamos. Quando o Senhor fez Adão, Deus disse para Adão: Adão, gerencia. Adão, dominai a terra. Dá nome aos animais da terra, às ervas do campo. E não é boi, vaca, galinha, eram nomes científicos. Adão, depois que comeu o fruto que não era para comer, ao invés de gerenciar, Adão agora está reagindo. Pastor,
Sabe como Adão reage? Se escondendo atrás da árvore. Ó. Aí Deus diz assim: Adão, onde você está? Ele diz: eu estou nu. Quem te disse? Comeu o que eu te disse para não comer? Antes Adão estava gerenciando, agora Adão se esconde. Antes Adão agia, agora Adão reage. Como se Adão não fosse justificado por Deus e nem pela sua palavra. Senhor, eu estou nu, mas não tem nada a ver a pergunta com a resposta. Eu perguntei aonde, não perguntei como. E a defensiva nos torna pessoas de reagir. E o Senhor te deu uma unção para gerenciar. Josafá não foi para a guerra com o inimigo. Josafá foi falar com Deus. E Josafá fala até Deus ouvir. Não. Josafá fala até Deus responder. E a resposta de Deus é: Josafá, pois estava em pé, se levanta, fica parado, vê o livramento, vê o livramento que eu vou te dar. Eu vejo aqui Deus reagindo a uma ação de oração na guerra que Josafá ia viver. Quando Josafá fica de pé, ele diz: o povo, ouvi, todo a Judá e vós, moradores de Jerusalém, dai ouvido. Aí o profeta, o mensageiro de Deus diz assim: ó, essa peleja não é? Realmente Josafá não queria guerra, não foi buscar guerra. Então quando eu vou para o ambiente da oração e não para o ambiente da defensiva, eu tenho a intervenção de Deus por reação. Deus toma para si a guerra que eu nunca venceria. Você tem noção o que é você não fazer chantagem com Deus? E você dizer: Deus, não há Deus como tu, diante de um cenário de guerra em que todo mundo está com medo, só está esperando uma reação sua. Onde todo mundo está esperando só uma palavra sua, só um posicionamento, para jogar nas tuas costas todo o peso de uma decisão. Sabe o que Josafá fez? Ele não reagiu, ele agiu. Ele agiu dentro da possibilidade. Qual é a minha possibilidade? Eu não posso, mas tu pode. Eu não sou capaz, mas o Senhor é que capacita. Não há Deus como tu, não há reino como o teu. Então, por favor, venha o teu reino, assim como é no céu. Aleluia. Josafá foi para o campo da guerra, mas aquela guerra que é só tu e o teu Senhor. Josafá convida o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o general forte da peleja, aquele que nunca perdeu uma batalha. Josafá convida ele e diz: Deus, guerrei a guerra que se eu entrar eu perco. Deus esteja comigo nesta batalha. Aí Deus diz: coloca de pé, fica em pé, parado. Não é para botar todo mundo armado, não. Chama os levitas, cantam músicas. Senhor, mas o inimigo está vindo pesado. Não, a arma de vocês hoje vai ser a arma de Davi. Davi disse: com espada venci batalhas, mas com dedos. Davi disse: eu venci guerra. Então Josafá, coloca os levitas à frente, canta
canta uma música, oh glória, canta uma canção, aleluia, porque essa peleja não é de vocês. Enquanto vocês me adoram, eu confundo os inimigos. Enquanto vocês me adoram, eu dou cabo deles. Enquanto vocês me louvam, a Bíblia diz que Josafá foi para frente da guerra. Não, Josafá ficou em pé. Aí Deus disse assim: Josafá, vai para casa, agora descansa. Deus disse assim para Josafá: vai para casa, descansa. E o quarto que estava cheio de guerra virou um lugar novamente de... Deus está dizendo que esse quarto vai mudar. Você passará a ter descanso, aleluia. Porque o Senhor não vai fazer mais você reagir, mas o Senhor vai te dar gerência. O Senhor vai fazer você agir, para que esse quarto novamente venha ter descanso. Josafá, vai para cá, descansa. Amanhã eu trarei o livramento. Aqui eu fiquei doido. A guerra estava vindo contra Josafá, sim ou não, pessoal? Amém ou não amém? E a guerra estava vindo hoje, mas Deus disse que o livramento ia ser. Como é que pode? Se a guerra é hoje, Deus está dizendo que o livramento vai ser. Porque se Deus está dizendo que vai ser amanhã, Ele vai te dar graça e vai confundir o inimigo, vai atrasar o inimigo, vai armar emboscada para o inimigo. O inimigo não te alcança. O que Deus quer é que você descansa, porque no outro dia tem uma tarefa para você. Quando Josafá acorda no outro dia, Deus diz assim: ó, você vai contra eles. Não, Deus diz assim: você vai ao encontro deles. É para me dar uma volta, Deus? Não, vai na direção. É assim, ó, você vai na direção deles. Vai na direção dele, dá volta não. Você vai ficar de frente a ele. Mas como assim? Somos menor, eles são maior. Deus fala, você vai ao encontro deles. Quando Josafá pegou os levitas, os sacerdotes, estavam cantando hinos, louvores. A Bíblia diz que estava acontecendo uma guerra, os inimigos morrendo. Todos eles foram dizimados, todos eles morreram. E a Bíblia diz que Josafá, 3 dias, pegando o despojo do inimigo, pegando despojo, saqueando tudo. Dias. Fala pro teu irmão, quem vai pelejar essa guerra não é você. Então sai da defensiva. Essa peleja não é sua. Peleja que você não venceria, Deus toma ela para si. Descansa o teu coração. A sua única preocupação é arrumar uma estrutura, uma logística. Porque você foi de uma forma, vai voltar mais rico do que voltou, do que foi. Vou falar de novo. Você foi de uma forma, mas vai voltar mais rico do que tu foi. Porque o despojo desse povo todo vai ser seu. Se você crê nessa palavra, lança a mão lá em cima. Manda um glória. Pega uma pessoa que está do seu lado. Eu te dou aí 10 segundos para você liberar uma palavra profética para essa pessoa agora. Isso, pega uma pessoa do teu lado aí agora. Libera isso. Jesus virá como chuva descer.